Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma aula sobre um verbo que nós usamos muito, o verbo usar. Por quê? Porque nós precisamos ter cuidado que em inglês nós temos dois tipos de verbo usar. Nós temos um que nós usamos para equipamentos, para falar de algo que nós estamos usando para fazer um trabalho, por exemplo, que é o verbo use, e nós usamos o verbo wear, Esse verbo aqui nós usamos quando estamos falando sobre coisas que estamos usando no nosso corpo, sobre roupa, sobre calçado, sobre acessórios, maquiagem, perfume. Então, precisamos cuidar com esses verbos, ok? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de quando usar use e quando usar wear. Temos aqui um exemplo de um profissional, um golf player, que está usando um uniform. Aqui nós usamos para uniform, nós usamos o verbo wear. Então, ele está wearing a uniform, Agora, se eu quero falar do taco de golfe que ele está usando, que é um golf club, o taco de golfe, nós vamos usar o verbo use. He's using a golf club. He's using a golf club. Okay. Um outro exemplo aqui, temos aqui um farmer, fazendeiro, farmer. Ele também está usando um uniforme. Então, nós usamos o verbo wear. He is wearing a uniform. Wearing a uniform. E ele está he's using a pitchfork. Pitchfork é um forcado, é o equipamento que ele está usando, um utensílio. Ok? Agora, vamos falar sobre student, aluna. She's wearing, ela está usando, she's wearing a blouse. She's wearing a blouse. E ela está she's using a pen. She's using a pen, uma caneta. She's using a notebook. Ela está usando um caderno. Temos aqui também um builder, um construtor, um pedreiro, builder. He is using a trowel, uma pá de pedreiro, a trowel. He is wearing, ele está usando, he is wearing a uniform. E
Por último, aqui eu coloquei uma profissão. Nossa, eu queria ser flight attendant. Flight attendant. Uma comissária de voo. Flight attendant. She is using. Não, primeiro vamos falar sobre wear. She is wearing a uniform. Ela também está usando um uniforme. She is wearing a uniform. She is wearing makeup. Ela também está usando maquiagem. Então, quando nós queremos dizer também de óculos, maquiagem, algo no cabelo, um acessório no cabelo, nós vamos também usar wear, porque wear se refere a tudo no corpo. She's wearing makeup. Ok, pessoal, essa é a aula sobre esses verbos bem importantes. Por que que eu gosto de dar um destaque para o estudo desses verbos? Porque em português nós temos o verbo usar, então é muito fácil lembrar do verbo use, mas é difícil lembrar às vezes do verbo wear, que ele é específico para coisas no corpo. Então às vezes a gente acaba usando use ao invés de wear quando se trata do corpo. Então precisamos lembrar: she is wearing a uniform, she is wearing makeup. Ok, pessoal? Um ótimo dia para vocês. Bye bye!